Neste momento, nós iremos dar início à nossa reunião desta noite. Primeiramente, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando-lhes toda a graça e a bênção do nosso Deus, bem como a de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Que esta graça preciosa estejam com todos e sobre todos, promovendo a verdadeira paz que Jesus prometeu aos seus fiéis seguidores. Também cumprimento aqueles que nos acompanham através da internet, até mesmo porque, cumprindo a lei terrena, nós estamos com as nossas reuniões sendo gravada online. Portanto, cada um tem a oportunidade de ouvir em seus lares, meditar nesta mensagem de paz, de amor, uma mensagem que traz para os lares uma união entre família e o reino dos céus. Assim sendo, nós vamos então dar início à nossa reunião. Para tanto, vamos ficar em sentidos de oração. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso eterno Pai Celestial, toda honra, toda glória e louvor seja dado ao Senhor e ao Teu Divino Espírito, bem como a Jesus, Teu Filho amado, príncipe e autor da vida, também nossa Santa Mãe Virgem Maria, que muito lutou lá no passado para fazer prevalecer a fé em Jesus e que continua lutando nos dias de hoje, ao lado da bendita Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, que juntamente com Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, exerce todo o poder do Pai, no preparo de um povo que venha honrar e glorificar a cada dia nesta terra o ministério glorioso de Jesus e no preparo de um povo zeloso e de boas obras que será apresentado ao Pai. Isto é possível, ó Senhor Deus, graças ao ministério da bendita e Santa Vó Rosa, o poderoso Espírito Consolador, que nos revela a verdadeira doutrina vinda do reino dos céus, através de Jesus, da Virgem Maria, para os nossos dias nesta terra. Queremos muito te agradecer, ó bendita e Santa Vó Rosa, graças ao seu ministério, Jesus pôde se manifestar e revelar a perfeita doutrina que nos une num Espírito e nos leva à Tua glória. Queremos muito te agradecer, honrar e glorificar o Teu santo nome com uma vida justa e piedosa, e assim sendo, dar oportunidade a todos aqueles que desejarem conhecer o ministério desta Santa Igreja na preparação de homens e mulheres para a glória do Pai. Queremos muito te agradecer, pois tem nos honrado com a sua presença em nossas reuniões, juntamente com Maria Santíssima, juntamente com os santos e anjos e o Santo Irmão Aldo, nos amparando, nos abençoando e nos aperfeiçoando. Queremos te agradecer por tudo. E ao iniciar esta santa reunião, eu entrego os atos da mesma em tuas santas mãos, bem como os hinos que iremos entoar em teu louvor, que a Senhora receba nos céus o cantar dos filhos teus e dá-lhes a recompensa àqueles que o fizerem com amor e com muita sinceridade. E assim o teu santo nome, bem como todo o reino dos céus, seja honrado e glorificado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Vamos entoar o hino de número 1, Igreja Forte. Vamos entoar o hino, Avante, avante, ó Filho de Deus. Sempre
Na sequência, vamos entoar o hino de número 210, O Mundo Inteiro Há de Conhecer. Agora, nós iremos ouvir pelo coral o hino que traz o título Trazendo Flores. Vem raiando o dia, bem cedo saio a trabalhar, pois os campos já estão floridos e na grande seara vou espalhar, e o poder da Santa Rosa e do meu Jesus vou anunciar. Quando já é pleno dia, trabalho
satisfação. Vou falando da Santa Rosa e do meu Jesus e do seu perdão. É grande a minha alegria, pois deixou nessas almas vida e salvação. E ao findar o dia, vou cantando esta melodia, trazendo flores em minhas mãos para entregar a Santa Rosa e entregando a ela quero expressar a minha gratidão. Ao final do dia,
Na sequência, iremos ouvir pelo coral o hino que traz o título Um Importante Mandamento. Amai ao próximo, assim Jesus lhe ensinou. Amai uns aos outros, com o amor que Jesus nos amou. Amai com sinceridade e com lealdade, com amor sincero e puro. Este é o importante mandamento. Nós sabemos que a Santa Voz está aqui a nos guiar, e traz do céu chuvas de bênçãos para dar a todos que assim querem. Nós sabemos que o irmão Paulo está aqui a ajudar. Feliz é aquele que sabe confiar. Felicidade, gozo e paz receberá se confiar. Amai o santo irmão Aldo com amor verdadeiro. Segui a sua direção, são frutos de um amor primeiro. Amai com sinceridade e com lealdade, com amor sincero e puro. Este é o importante mandamento. Nós sabemos que a Santa Voz está aqui a nos guiar, e traz do céu chuvas de bênçãos para dar a todos que assim querem. Nós sabemos que o irmão Paulo está aqui a ajudar. Feliz é aquele que sabe confiar. Felicidade, gozo e paz receberá se confiar. E sempre amando ao próximo, de Deus receberás a santa proteção divina, e a paz consigo reinará. Amai com sinceridade e com lealdade,
com amor sincero e puro. Este é o importante mandamento. Agora, irmãos, nós vamos meditar um pouco na nossa responsabilidade, isto é, na parte das contribuições. Primeiramente, eu quero dizer à igreja e a todos aqueles que têm a oportunidade de estar nos acompanhando através da internet, que a Igreja Apostólica, ela é movida pelo amor contido no coração dos fiéis. Portanto, é preciso meditar que a Igreja de Deus na Terra, ela sempre viveu debaixo de lutas, mas maiores do que as lutas são as vitórias que, unido à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, nós temos conquistado. A prova disto é que a graça e o poder de Deus nunca tem faltado na vida daqueles que buscam viver justamente e que compreendem a importância do seu viver nesta terra para a obra do reino dos céus na terra. É preciso que a igreja entenda, e todos aqueles que nos ouvem, que a Igreja Apostólica, ela recebeu de Deus o Pai a honra e o privilégio de dar continuidade à Igreja dos Santos Apóstolos. E é preciso entender, quando nós falamos que nós somos os continuadores da Igreja dos Santos Apóstolos, é preciso entender quanto aqueles homens lutaram, quanto aquela igreja lutou para fazer prevalecer a fé em Jesus. E a verdade desta luta, nós vemos em uma carta, o ensino de São Paulo, quando ele agradece aos filipenses por ter aceitado a sua palavra, por ter compreendido a importância do contribuir. E naquela oportunidade, aquela igreja de Filipe demonstrou o seu amor a Deus através de São Paulo, contribuindo à altura daquilo que fazia necessário. Ora, se o povo dos santos apóstolos entenderam esta verdade, contribuíram com amor e com desprendimento, qual deve ser o amor do povo do profeta Santo Irmão Aldo, o povo do Consolador, o povo que recebeu a missão de anunciar a este mundo a bendita e Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus. Ó Igreja Apostólica, passamos, como sempre, por momentos difíceis, mas é preciso olharmos para o alto e de lá do alto buscarmos a força, a sabedoria e o entendimento que para os filhos de Deus, despreendido, nada nos faltará. E o conselho deliberativo, numa dedicação e no esforço mútuo, para que a igreja mantenha suas atividades, vem através desta carta, que nós chamamos de boletim,
mostrar para a igreja o quanto se faz necessário a sua contribuição, para que esta palavra se mantenha viva, acesa em cada coração, anunciando a bendita e santa Vó Rosa como Espírito Consolador. Neste momento, eu passo a ler a palavra muito importante, muito sábia, do Conselho Deliberativo. Ofertas para a Igreja Apostólica. O apostólico deve ser rico em caridade e boas obras. E eu ainda acrescento que o apostólico que tem caridade, sobretudo o amor de Deus, paira sobre ele, e através deste amor, ele consegue ver a necessidade da obra e o quanto cada um de nós podemos fazer. Irmãos apostólicos, o apóstolo São Paulo ensinava ao seu povo sobre a generosidade e a prática de boas obras, dizendo assim: não coloquem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo providencia de forma abundante para a nossa satisfação. Porém, façam sempre o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e pronto em repartir, e que procurem acumular para si mesmo tesouros de sólido fundamento para o futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida. Olha, irmãos e irmãs, e aqueles que nos ouvem pela primeira vez, uma palavra sábia, fundamentada nas Sagradas Escrituras, mostrando que o verdadeiro Filho de Deus deve ter, sim, o seu fundamento na palavra de Jesus. Assim é que devem ser todos os apostólicos, generosos, ricos em boas obras, dedicados ao bem e sempre procurando ajudar a sua igreja para que ela cumpra sua sagrada missão de continuar a ser uma obra de fé e caridade. E, na verdade, irmãos, esta obra é uma obra de fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que sente no Espírito a alegria de poder compartilhar. A nossa igreja vem preparando almas para Deus, para que sejam herdeiras de toda a sua riqueza e bondade. A nossa doutrina é a base fundamental da fé em Deus e no seu grande poder, e realiza a mais perfeita obra de caridade, ao oferecer a salvação, a libertação de uma alma de todo o domínio do pecado e da morte. Nossa igreja oferece a verdadeira vida, a vida que traz paz, gozo e felicidade. Oferece toda a proteção celestial de santos e anjos e liga a criatura ao poder de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Esta é a verdadeira obra de caridade. E cada apostólico, fiel e obediente, faz parte da obra que nossa igreja realiza. Daí, lhes fazer a mesma recomendação que fez o apóstolo São Paulo: sejam ricos de boas obras e generosos em dar e prontos em repartir. Assim fazendo, estarão acumulando tesouros de firme fundamento para o seu futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida que vos está sendo oferecida pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos, sejam caridosos,
para com a sua igreja, para que a nossa obra de fé e caridade seja cumprida de acordo com a missão que Deus o Pai e Jesus deram à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e à sua igreja, que é a de proporcionar paz aos corações, salvação, libertação e felicidade a todos os que buscarem nesta igreja o verdadeiro alimento espiritual, a felicidade para a sua vida e seu lar. Prezados irmãos, estejam prontos para atender estes apelos que fazemos por nossa igreja, porque o fazemos em nome de Deus e dos seus santos. Eles querem galardoá-los com bênçãos tão preciosas que até hoje não foram contempladas, mas só podem fazê-lo se o nosso povo for muito dedicado à obediência e ao esforço de cooperarem pelo bem do trabalho da mesma. Façam seus dízimos, suas ofertas especiais e continue fazendo o melhor para a igreja. Agradecemos de coração a todos os irmãos que neste momento difícil, com restrições de reuniões, estão fazendo as suas ofertas, garantindo assim a continuidade da obra de sua atividade. Continue, na medida do possível, enviando suas ofertas. Vamos, em oração, sempre suplicar a Deus e aos nossos santos, pela misericórdia, em nos promover novamente com as santas reuniões da Igreja Apostólica. Receba o nosso abraço fraternal e as bênçãos preciosas do nosso Deus, de seu Filho Jesus, da Mãe Virgem Maria e do Consolador, a Santa Vó Rosa, e do Santo Profeta e Primaz, Irmão Aldo. Aí, prezados e estimados irmãos, não é preciso me aprofundar neste assunto, até mesmo porque nós professamos uma fé, falamos com convicção do amor que temos pela Santa Vó Rosa, do amor que temos pelo Santo Irmão Aldo. A fé que professamos é uma fé genuinamente apostólica. Então é preciso que o apostólico olhem para o mundo, mas que olhem com um olhar espiritual e vejam, irmãos e irmãs, posso dizer, o desespero, a falta de Deus nos corações, a falta de uma palavra de fé, de ânimo, de coragem, mostrando que Deus não desampara ninguém, mas o ser humano é que se afasta de Deus. Mas como diz um hino que traz para nós uma mensagem muito linda, um hino da nossa igreja, que diz que os tempos se passaram e nunca mais se ouviu falar de coisas boas, só a maldade, a incredulidade domina os corações. Mas eis que há uma grande luz, uma luz que traz uma esperança para aqueles que buscam a Deus. E para que esta palavra, esta luz alcance os corações, é preciso que nós apostólicos, conhecedores desta obra, compreendemos que é preciso cooperar com mais amor, com mais afinco, entendendo que o Conselho Deliberativo tudo faz para dar a nós a oportunidade de demonstrar o nosso amor, de demonstrar aquilo que nós aprendemos com o Irmão Aldo. O Irmão Aldo nos deu, irmãos, uma lição de amor, uma lição de humildade, uma lição de fé. Nos momentos em que nós achávamos tudo difícil, o Irmão Aldo sempre tem um sorriso. Eu não digo que ele tinha um sorriso num corpo material, mas espiritual, ele está sempre nos dando um sorriso e estendendo a sua mão. Por isso, irmãos e irmãs,
façam as suas contribuições com amor e com dedicação. E confiando no poder de Deus, em breve estaremos unidos em corpo físico, porque em espírito nada nos separa. E para aqueles que desejarem fazer as suas contribuições, então aqui eu passo a relação dos bancos, cujos bancos a igreja tem as suas contas. Bancos disponível para depósito ou transferência em nome da Igreja Apostólica. Banco Bradesco, agência 0097, conta corrente 1061-8. Banco Itaú, agência 0525, conta corrente 90.294, dígito 6. Caixa Econômica Federal, agência 270, conta corrente 107/8. Código de operação 003. Banco do Brasil, agência 0583-5, conta corrente 32.676-6. Aqueles que desejarem e puderem, poderão se dirigir a estas agências e fazerem as suas contribuições. E procurem, irmãos, com muito amor, com muita dedicação, assim o fazer, porque esta obra Deus Pai confiou a nós. E nós iremos, no decorrer do tempo, demonstrando o nosso amor, a nossa gratidão a Deus. Portanto, eis aí a oportunidade. Agora, nós vamos, então, orar para consagrar as nossas ofertas. Oremos. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso eterno Pai Celestial, toda honra, toda glória e louvor seja dado ao Senhor, por esta gloriosa oportunidade que o Senhor nos concede, juntamente com Jesus, o teu Filho amado, juntamente com Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, nos deu a oportunidade de demonstrar o nosso amor, isto no ato de contribuir, ó Pai. Por isso, neste momento, nós iremos estender as nossas mãos e depositarmos na salva parte do fruto do nosso trabalho, que com tanto amor o Senhor Deus tem abençoado. Por isso eu rogo que recebas no teu altar de graças as ofertas em que nós, os teus filhos, iremos depositar. E assim, ó Pai, em teu nome, em nome de Jesus, teu Filho amado, em nome da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, eu as declaro consagrada para a expansão e manutenção do reino dos céus aqui na terra. Amém. Na sequência, nós iremos ouvir o solo que traz o título A Obra do Primaz. Às vezes paro e penso com todo bom senso na obra gloriosa do nosso santo irmão Aldo, que tem o respaldo a Santa Vó Rosa. Medito de olhos fechados e de coração aberto no significado de tudo
que o santo primaz com bondade nos faz para nos ver consagrados. Mas lutou demais, não olhou para trás, e assim sempre fez nosso santo primaz. As lutas podem surgir, mas a maldade não pode influir. Oh não, o primaz Aldo tem todo o poder, ele nos ajuda a lutar e vencer. É só crer, porque ele é superior, sem limites para o amor que emana igual para todos que creem na mais pura verdade. Todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e Jesus amado. Nosso santo irmão Aldo é o vaso precioso da Santa Vó Rosa, e usa com sabedoria e soberania nesta obra gloriosa. E ele não mede esforços, nem se desanima com a batalha constante que tem que sempre travar, para sempre levar esta igreja avante. Ele lutou demais, não olhou para trás, e assim sempre fez nosso santo primaz. As lutas podem surgir, mas a maldade não pode influir. Oh não, o primaz Aldo tem todo o poder, ele nos ajuda a lutar e vencer. É só crer, porque ele é superior, sem limites para o amor que emana igual para todos que creem na mais pura verdade. Todos que vivem em santidade, batalhando e vencendo o pecado, ajudando Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e Jesus amado, ajudando a Deus Criador, ajudando a Deus Criador e ajudando a Deus Criador. Agora nós iremos ouvir pelo coral o hino que traz o título Anjo de Deus entre nós.
sem ti não venceremos, porque sem ti nada seremos. Agora, irmãos, nós iremos passar para a parte da mensagem. Primeiramente, eu quero dizer a toda a igreja e aqueles que nos acompanham através da internet que a nossa fé, ela é genuinamente apostólica. Nós adoramos um único Deus vivo e verdadeiro. Deus que instruiu Moisés a libertar o povo da escravidão do Egito. É o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É o Deus que preparou neste tempo o profeta Santo Irmão Aldo para revelar aos nossos corações o caminho perfeito, para nesta caminhada reconhecermos a grandeza do seu amor e em reconhecimento a tudo isto, colocarmos em prática aquilo que Deus Pai tem pedido a nós, através do seu servo, que embora o olho da carne não o contemple mais, mas para nós o importante é o Espírito do irmão Aldo, ou seja, que em Espírito ele nos dirige e em verdade. Irmãos e irmãs, observem bem que a fé apostólica é a mesma fé dos santos apóstolos. Por isso, no decorrer desta mensagem, os irmãos irão relembrar que é preciso reconhecer o amor de Deus, a gratidão e o esforço que nós devemos fazer para que este poder continue sobre nós, nos dirigindo e nos orientando. Para tanto, o conselho deliberativo, num desejo sincero de que o amor contido em nosso coração faça-nos reconhecer a manifestação do poder de Deus entre nós. Então traz uma mensagem neste boletim, cujo título da mensagem é o reconhecimento do povo apostólico ao ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E nós estamos vivendo o tempo próprio para demonstrarmos este amor. Como lhes disse, irmãos, não quero lhes dizer que estamos passando tempos difíceis, porque para o povo de Deus nunca houve tempo fácil. Porque para ser apostólico é preciso muitas vezes sufocar o seu próprio eu para fazer sobressair a vontade do Pai que é revelada a nós através desta doutrina perfeita. E qual é a vontade de Deus nosso Pai? É que cada um de nós
nessa caminhada, buscamos a cada dia uma forma justa e santa de viver. Eu digo assim, porque, irmãos, se olharmos para o mundo, o que nós contemplamos é um quadro triste e lamentável, aonde o amor se esvaiu dos corações, dando lugar às paixões carnais. Não se ouve mais falar do verdadeiro amor espiritual. Irmãos, a misericórdia, tudo isto está se esvaindo do coração humano. Mas eis que a Igreja Apostólica traz uma palavra de fé, de ânimo, de coragem. Irmãos, somos apostólicos, temos a Santa Avó Rosa, temos o Santo Irmão Aldo, temos uma doutrina que nos realça, que nos dá coragem e ânimo, mas é preciso colocarmos em prática. E observem bem o que nos traz aqui no boletim o Conselho Deliberativo. Deus, o Pai, sempre necessitou de alguém, por Ele escolhido, para falar aos homens e transmitir-lhes sua palavra, seus ensinos e sua divina lei, que corrige, instrui e prepara os bons e humildes de coração, a fim de que Ele, nosso Pai celestial, possa cobri-los com a sua graça e habitar em cada coração, fazendo-os felizes e abençoados. No passado, as Sagradas Escrituras do Velho Testamento trazem exemplos significativos de grandes e poderosos profetas que foram usados por Deus para falar aos homens. No entanto, como os homens continuaram em seus caminhos tortuosos, Deus o Pai, com sua infinita misericórdia, achou por bem enviar seu próprio Filho para falar aos homens e ensiná-los o caminho do bem e da verdade, com a missão ainda de dar sua própria vida em sacrifício para salvar e resgatar a criatura humana convertida e arrependida do domínio do pecado. Porém, os séculos se passaram e os homens continuaram afastados de Deus, fazendo-se necessária novas revelações para reavivar a fé nos corações, o que foi cumprido por Jesus nosso Senhor, por meio de sua serva, a bendita Santa Avó Rosa. Ele, Jesus, se revelou a ela durante um período de 16 anos, utilizando de seus dons para formar sua igreja, tendo como auxiliares o bispo Eurico Matos Coutinho e a missionária Odete Correia Coutinho. Através da Santa Avó Rosa, Jesus dirigiu esta igreja apostólica e, ao mesmo tempo, preparou nossa querida Avó Rosa para ser no futuro o Espírito Consolador de sua santa promessa. Com a vitória da Santa Avó Rosa, como santa vencedora, e sua coroação como Rainha do Céu, ao lado de Maria Santíssima, foi investida como o Santo Consolador, cumprindo assim a promessa de Jesus, que entregou o governo da igreja nas mãos desta serva leal, o que também possibilitou que Deus o Pai passasse a falar à igreja apostólica por meio desta nova santa. No entanto, como santa do céu, ela precisaria de uma pessoa na terra, com os mesmos dons espirituais que possuía, a fim de que pudesse usar esta pessoa e continuar falando à igreja e dirigindo seu povo. Observem, irmãos e irmãs, o quanto a sabedoria de Deus é profunda e infinita. Deus Pai
com o seu divino Espírito e Jesus nosso Senhor, já haviam tomado as necessárias providências, para que quando a Santa Vó Rosa fosse arrebatada ao céu, alguém a substituísse no governo da igreja. O irmão Aldo já nasceu com os dons espirituais, especiais, a fim de que no futuro pudesse ser usado pelo Espírito de Deus para governar o povo apostólico. Ele sempre foi uma pessoa bem disposta a fazer o bem, a amar ao próximo, e tinha um profundo respeito. Pela Santa Vó Rosa, a quem muito estimava. Assim, com o passar dos anos, no seu devido tempo, tudo se cumpriu, conforme fora determinado pelo Pai. No segundo dia, depois que a Santa Vó Rosa foi arrebatada aos céus e investida na função de Espírito Consolador, ela se revelou ao Santo Irmão Aldo, transmitindo-lhe o governo da igreja e orientando-o em tudo quanto se fazia necessário para que ela pudesse continuar a dirigir a igreja através do ministério dele, que passou a atuar como profeta de Deus. No transcorrer de 44 anos de muito trabalho em favor desta igreja e do reino dos céus, o estimado irmão Aldo foi aprimorando os seus dons, sendo cada vez mais preparado pela Santa Vó Rosa, por Jesus e por Maria Santíssima, para nos dirigir em nome destes santos poderosos, a fim de preparar e santificar o povo apostólico com mensagens e ensinamentos e conselhos, para que pudéssemos merecer todas as bênçãos do céu, o amparo e a proteção deles, santos de Deus. Também para que possamos cumprir, como povo de Deus, a missão de anunciar ao mundo as boas novas de salvação e a vinda do Consolador prometido por Jesus, nosso Senhor. Observem, prezados e estimados irmãos, aonde aqui diz que após 2 dias do seu arrebatamento, a Santa Vó Rosa se apresentou ao Santo Irmão Aldo no esplendor de sua glória, já coroada, Espírito Consolador e Rainha do céu. Mas por que lhes digo isto? Para mostrar para a igreja o tamanho que foi o preparo do irmão Aldo, para poder contemplar uma santa, no esplendor da sua glória, ainda tendo o seu corpo. Para que isto venha acontecer, primeiro, a santidade, o grau de santidade deste, para contemplar um santo da glória do Pai, é preciso estar equivalente à santidade deste Espírito Consolador. Observem o quanto o irmão Aldo se preparou para receber este galardão de profeta e a missão de ser o representante do Consolador. E nós hoje temos a missão de sermos representantes da igreja do reino dos céus na terra. Mas não é o bastante dizer, eu sou apostólico, sou representante da igreja apostólica, creio e confio no Santo Irmão Aldo. Ora, para crer e confiar no Santo Irmão Aldo, não basta falar. Os seus atos, a sua atitude e o seu amor é que vai dizer quem tu és. Observem que o irmão Aldo, na sua humildade, ele nunca fez questão
de mostrar quem ele era. Nós é que percebíamos a santidade que o irmão Aldo já alcançou, embora tendo seu corpo para ir e voltar. E eu digo mais, a respeito do santo irmão Aldo, quando ele estava entre nós num corpo visível, que o olho da nossa carne contemplava, aqueles que olharam para o irmão Aldo com o olhar espiritual puderam entender o que ele era e entende o que ele é. Mas aqueles que olharam para o irmão Aldo como um homem normal, irmãos, nunca compreenderam o que ele foi e o que ele é. Assim também aconteceu quando Jesus realizou o seu ministério. Porque aqueles homens que olharam para Jesus com o olhar espiritual, compreenderam que ele era vindo de Deus e que naquele corpo habitava um espírito do Filho de Deus. Tanto isto é verdade, que quando ele consumou a sua obra, que o seu corpo desapareceu, a fé de muitos também desapareceram. Como está escrito que na igreja de Deus tudo se repete, quando o corpo do irmão Aldo desapareceu, a fé de muitos desapareceu. Porque criam no corpo, se esqueceram que para nós e para Deus o importante é as virtudes do Espírito. Porque posso dizer para os irmãos, fundamentado numa carta de São Paulo, aonde ele diz que só subiu quem de lá desceu. E o que desceu de lá foi um espírito à imagem e semelhança de Deus para habitar num corpo formado aqui na terra. E se honrarmos, se buscarmos neste corpo honrar a perfeição deste espírito, quando este tabernáculo tombar, o corpo vai para o seu lugar de origem e o espírito de regresso para o seu lugar de origem, que é o céu. Mas para que isto venha a se concluir, não é o bastante dizer, amo o irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, aceito a Jesus. Sim, cada um aceita Jesus. Mas muitas vezes querem aceitar da sua própria forma. Não querem submeter ao jugo de Jesus quando ele diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E o irmão Aldo provou esta verdade. Junto com o Consolador, nos mostrou que verdadeiramente o fardo é leve e o jugo é suave para aqueles que têm amor. O santo irmão Aldo cumpriu sua missão nesta terra e foi para os céus, coroado. E foi para os céus coroado, profeta e supremo pastor por excelência deste povo apostólico, deixando-nos preparados para continuar com a missão desta Santa Igreja Apostólica. Ora, quando o irmão Aldo disse que nós já estávamos preparados para seguir, porque ele nos deu todo o ensino e o fundamento para continuarmos. Por isso, não devemos nos assustar com as coisas que acontecem no mundo. Precisamos pôr em prática aquilo que ele nos ensinou. Aquilo que Jesus pediu em troca do seu sacrifício. Obediência e amor. Será, irmãos, que é tão difícil? Tropeços, muitas vezes, encontramos no caminho. Muitas vezes, poderemos nesse tropeço desequilibrar. Mas aí vem aquilo que o conselho disse aqui, a misericórdia, a caridade. Eu me lembro quando Jesus estava em alto mar
e os seus apóstolos no barco, viram Jesus andando, não sabiam que era Jesus, tiveram medo. E Jesus então, sabendo que o medo é algo que impede a comunhão com Deus, Jesus gritou: não tenha medo, porque sou eu. São Pedro então disse: se és tu, Senhor, deixa que eu desça do barco e vá ao teu encontro. E Jesus disse: venha. E São Pedro, movido pelaquela fé, olhando para o Divino Mestre também, desceu do barco e foi ao encontro de Jesus, caminhando por sobre as águas, como que se estivesse pisando aqui. Mas São Pedro procurou olhar pela força do vento que assoprava, tirou o olhar de Jesus, deu ouvido àquilo que não precisava. A onda estava mais alta do que ele, e naquele momento ele teve medo. Quando ele teve medo, foi cortado a comunhão com Jesus, e o homem sozinho não vai para lugar algum. São Pedro começou a se afundar, vendo que iria morrer, voltou-se para Jesus e disse: salve-me, mestre, estendendo a mão. Jesus o pegou pela mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes em vosso coração? Irmãos e irmãs, muitos entre nós, muitos têm tropeçado nesta caminhada, está se afundando neste lamaçal de pecado que é o mundo. Mas o orgulho não deixa. Olhar que está perecendo, não é capaz de olhar para o irmão Aldo e em sua oração dizer: salve-me. Pois o irmão Aldo, com todo o poder do Pai, junto com o Consolador, estará ao seu lado, para lhe pegar pela mão, para se levantar do caminho que está caído, e caminhar sobre o lamaçal do pecado, e assim prosseguirmos em nossa caminhada. Eu digo isto porque muitas vezes alguém não dá valor aos ensinos desta igreja, se tornam irreverentes, acham que aquilo que o mundo apresenta é bom, e que dá para ficar no mundo e vir para a igreja. Olha o que Jesus disse: é impossível agradar a dois senhores. E o irmão Aldo sempre nos ensinou, sempre nos fez relembrar isto, para que um dia possamos alcançar a glória celeste. Não é o bastante dizer: eu pertenço à Igreja Apostólica. É preciso entender o valor daquilo que é dado para nos revestirmos, a doutrina e a disciplina que nos brinda do pecado, que nos dá o direito à companhia de um santo e de um anjo. Ah, irmãos e irmãs, valorizem mais. Na glória celestial, esse supremo pastor por excelência deste povo apostólico, deixando-nos preparados para continuar com a missão desta Santa Igreja Apostólica. Na glória celestial, ao lado da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e de Jesus e dos santos profetas e apóstolos, eles continuam a amparar e proteger cada fiel apostólico e mantêm em nossos corações este desejo de servir ao reino dos céus. Por isso, estimados irmãos, devemos ser leais aos ensinamentos de Jesus, dado a esta igreja por meio destes santos, pois formam uma doutrina perfeita e uma disciplina que honra e moraliza a criatura humana. No entanto, precisamos fazer a nossa parte, como filhos de Deus, e valorizar o sacrifício destes santos, trabalhando e participando com amor e dedicação dos trabalhos da igreja, seja no coral, no ministério de obreiros, ou como membros, cooperando para que os nomes destes santos sejam conhecidos e se tornem
a esperança. Muitos corações, em muitos corações, a ganhar a salvação com Deus e serem abençoados e felizes como nós. No dia 5 de maio, a Igreja Apostólica estará relembrando o momento glorioso da coroação do nosso santo irmão Aldo, e com grande júbilo e reconhecimento aos céus pela vida e o ministério do santo irmão Aldo. Apresentaremos nossos louvores e gratidão, prezados irmãos e irmãs apostólicos. O nosso primaz, irmão Aldo, deixou um recado importantíssimo para toda a Igreja Apostólica. Ele e a Santa Vó Rosa precisam muito da união de todos. União entre pastores, obreiros, músicos, coristas, regentes, membros da igreja e do verdadeiro amor ao próximo. Eles também nos ensinaram a evitar as desavenças, o fanatismo e principalmente os comentários sobre a vida alheia, pois isso prejudica a nossa obra e a santificação do povo apostólico. Muito cuidado com os comentários nas redes sociais, com os assuntos que não edificam, mas que só levam muitos irmãos a ficarem tristes e alimentarem dúvidas em seu coração. Prezados irmãos e irmãs, o Conselho Deliberativo foi muito sábio em trazer estas palavras. Até mesmo porque nós vivemos num mundo da tecnologia, onde as pessoas ligadas umas aos outros tecem comentário da vida alheia, sem saber até mesmo a procedência, criticando uns aos outros. A estes, eu quero citar uma pequena parte das Sagradas Escrituras, um conselho de São Paulo, aonde ele diz assim: e é do meu conhecimento que entre vós há contenda, há comentários, falatórios da vida alheia. Isto prova que vós fostes convencido quando me ouvistes, mas longe estão da conversão, porque o verdadeiro convertido, o Espírito domina as ações do corpo, e este Espírito não se alegra em estar comentando a vida alheia, em estar criticando uns aos outros. Isto prova que ainda sois carnais, mas quando chegar a vós a verdadeira conversão e o Espírito dominar o corpo, tudo isto cessarão, e a perfeita unidade espiritual se dará entre o povo de Deus. Olha, povo apostólico, e aqueles que me ouvem, belos ensinos e conselhos, que se colocado em prática, seremos, com certeza, vencedores num mundo tão difícil e tão complicado. Eles também nos ensinaram a evitar. Existem pessoas que criticam o trabalho que a nossa igreja realiza, inclusive a fé em nossos santos, e procuram semear mentiras e desânimo aos que se deixam levar por estas pessoas. Recomendamos que retire estas pessoas de seu contato pessoais. Cuidado com os grupos de irmãos em diversas atividades de nossa igreja, seja do coral, de uma determinada congregação, ou entre o ministério, pois sempre tem os que querem se aparecer e promover discussões, e criticam os trabalhos
dos pastores, dos regentes e até do conselho deliberativo da igreja, gerando contendas e desavenças. Não foi isto que aprendemos com a Santa Avó Rosa, e nem com o Santo Irmão Aldo, que nos deixou este recado. Recomendo a todos os irmãos e irmãs que sejam vigilantes e cuidadosos no uso da internet e redes sociais. E se assim lhes falo, é para o seu bem-estar e para a sua felicidade. Tais falatórios e comentários, com o objetivo de prejudicar o próximo, são como pedras de tropeço na vida daqueles que se deixam levar por tais costumes. Lembrem-se da lei de Deus: plante o que quiser, mas irá colher aquilo que plantar. E, infelizmente, temos contemplado em nossos dias pessoas que não souberam plantar e hoje carregam nas costas um fardo pesado, colheram o fruto daquilo que plantaram. Mas a estes eu digo: se arrependerem, deixarem dos falatórios, deixarem de criticar quem quer que seja, ainda há tempo. A voz da Igreja Apostólica está soando, irmãos, chamando-os ao arrependimento, para se apegarem a Cristo, porque o Consolador já está entre nós, porque o irmão Aldo está aqui. Pois tais falatórios e comentários, com o objetivo de prejudicar o próximo, são como pedras de tropeço na vida daqueles que se deixam levar por tais costumes. Lembrem-se da lei de Deus: plante o que quiser, mas irá colher aquilo que plantar. Observem esta recomendação, que está registrada em Romanos, nas Sagradas Escrituras. Recomendo aos irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculo ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois estas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam os corações dos ingênuos. Irmãos apostólicos, sejam sábios e prudentes, tomem cuidado com tudo o que ouvem, veem e leem, inclusive nas redes sociais, para não perder a essência da fé que Jesus, nosso amado Mestre, nos legou através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nesta Igreja Apostólica. Estimados irmãos e irmãs, vamos dar à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo a alegria de contemplar a nossa fiel obediência e santificação, fazendo o nosso esforço para evitar tudo que prejudica a união do povo de Deus e o nosso sincero interesse em promover o amor e a paz. Aí está, irmãos e irmãs, a mensagem que com muito carinho e dedicação o Conselho Deliberativo trouxe neste boletim para nós assim meditar. Fica esta palavra e cada um em seu lar, junto com a sua família, se possível, com amigos, meditem, porque o mundo, irmãos, está muito difícil. Não por estes dias, porque nunca esteve fácil para o verdadeiro apostólico. Principalmente
para aqueles que têm uma responsabilidade de estar à frente, conduzindo, ministrando ensinos para nos livrar do mal. Mas lidar com o ser humano não é fácil, porque muitos ensinos para o seu próprio bem, muitas vezes não querem. É como aqui está escrito: querem plantar o que quiserem, mas a Igreja Apostólica lhes mostra: também irão colher aquilo que não desejam. Abracem esta fé como regra de vida, aceitem a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Isto não é uma invenção, são o cumprimento da promessa de Jesus. A respeito do Consolador, São João descreveu em seu livro: ora, irmãos e irmãs, e este Consolador está aqui, o profeta Santo Irmão Aldo. Eu queria que os irmãos tivessem uma noção, quanto tempo se demorou para que o poder de Deus fosse manifestado através de um profeta. Observem que Deus, como disse aqui, sempre precisou do homem santo. São Pedro também diz isto em uma de suas epístolas. Mas basta olharmos que o primeiro homem que Deus se manifestou foi Abraão, chamando-lhe de Abraão. Observem então que de lá para cá, Deus falou através do patriarca Abraão, de Isaac e de Jacó. Depois Deus foi falando ao seu povo através dos profetas. E o último profeta que a Bíblia descreve é São João, o Batista. Depois de São João, Deus falou por 3 anos através do seu próprio filho. Depois dos santos apóstolos, Jesus falou por 3 anos ao seu povo. Depois ele falou através dos santos apóstolos, e o último deles foi São João. Irmãos, o último profeta foi São João Batista. Observem quantos anos se demorou para que Deus pudesse preparar um outro profeta, o Santo Irmão Aldo. Não deixem passar despercebido esta oportunidade. Então, assim, eu deixo essas palavras em vossos corações, desejando que a graça e a bênção do nosso Deus permaneçam com todos os amados irmãos. E assim, nós iremos então encerrar a nossa reunião. E agora, irmãos, nós vamos então fazer uma oração para encerrar a nossa reunião. Em sentidos de oração, eu vou orar. Ó Santíssimo, glorioso e soberano Deus, nosso eterno Pai Celestial, toda honra, toda glória e louvor seja dado ao Senhor e ao Teu Divino Espírito, bem como a Jesus, o Teu Filho amado, príncipe e autor da vida, que deixou a Tua glória, ó Jesus bendito, e viestes a manifestar a glória do Pai entre os homens, para mostrar a nós que era possível viver nesta terra, sendo do reino dos céus. Passastes por toda a humilhação, mas vencestes, ó Jesus bendito, para dar a nós a oportunidade de estarmos unidos a Ti. Não bastasse este ato de amor, o Senhor Jesus fez a promessa do outro Consolador. Os tempos se passaram, e a glória do Pai mais uma vez se manifestou entre nós, através da bendita e Santa Avó Rosa, o poderoso Espírito Consolador, que está manifestando toda a glória do Pai na Igreja Apostólica, nos ensinando e nos conduzindo, juntamente com o Santo Irmão Aldo, nos orientando, ajudando-nos a vivermos neste mundo tão difícil, mas amparados e guardados pelo poder do Pai. Toda honra, toda glória e louvor seja dado ao Senhor Rei da Glória, a Jesus, o príncipe autor da vida, a sua Santa Mãe Virgem Maria, a qual o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou a amá-la e respeitar. Adoramos a Senhora Santa Avó Rosa, nosso poderoso Espírito Consolador. Adoramos o Santo Irmão Aldo, que através dele a glória do Pai tem manifestado entre nós. E desta forma, a Tua graça e a Tua bênção
recai sobre todos nós, ó bendita e santa Vó Rosa. Queremos muito te agradecer pela manifestação do seu poder, por estar sempre entre nós, através dos santos e dos anjos que representam o teu poder, juntamente com Maria Santíssima e o santo irmão Aldo. E agora, Santa Vó Rosa, ao chegar ao término desta reunião, eu ainda coloco a minha mão nessa caixa de oração, mas reconheço que o poder e a virtude emanam do teu divino Espírito, e assim a Senhora conceda a eles aquilo que eles te pedem, e que, reconhecidos da graça alcançada, venham honrar e glorificar o teu santo nome. E agora, Santa Vó Rosa, os teus filhos irão de regresso para os seus lares. Eu rogo a Senhora que acompanhe-os no caminho que irão fazer, livrando-os de todo e qualquer mal, mas trazendo assim unidos debaixo do teu manto protetor. E assim, irmãos, recebam a bênção de Deus, nosso Pai, a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, o amparo, a graça e a proteção do santo irmão Aldo estejam na vida dos irmãos, não só hoje, mas para toda eternidade. Amém. E assim está encerrado a nossa reunião.